Quem é abençoado aí? Glória a Deus. Nós não só estamos, mas nós somos. Deus é bom demais, querido. Eu tenho certeza que Ele quer falar conosco. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias 31. Não fizemos ali nenhuma menção ao homens de honra que tivemos ontem ali, mas foi bênção demais. Cadê os homens que estavam ali no nosso homens de honra ali? Amém? Não foi só porque tinha comida não, viu gente? É que a propaganda do Homens de Honra foi tanto de que ia ter tanta comida, teve comida, mas tinha muito tempo que eu não tinha uma comunhão tão saudável, tão bênção ali com os irmãos. E no próximo, não perca, nos próximos eventos aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Quero aqui sinalizar, tem alguém que hoje nos visita pela primeira vez aí? Se você nos visita pela primeira vez, nós queremos te dar um cartão aí, de boas-vindas. Alguém sinaliza aí, por favor. Aqui na frente nós temos, pessoal da nossa consolidação aí, receba o nosso bem-vindo aí, nossas boas-vindas. Que bom que você está aqui conosco. Glória a Deus. Jeremias 31, nós vamos ler do verso 31 até o 34. Jeremias 31. Amém. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. A palavra do Senhor diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Queria orar para que Deus ele fale conosco, e nesse momento ore também, coloque isso diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, ela é poderosa, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E eu peço que o Senhor venha falar de modo sobrenatural, venha nos edificar, venha transformar, Deus, e que no nome de Jesus, Deus, esses sinais e maravilhas, Deus, que acompanham o Teu Evangelho, que eles se façam presentes nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, queridos. Jeremias 31 é um dos textos aí que segue aí o nosso circuito 4x4, eu tenho pregado só a respeito do circuito 4x4, mais uma vez, e esse texto, eu não sei se os irmãos perceberam, mas por várias vezes nós escutamos: diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. O profeta, quando ele escreveu isso, ele fez questão de enfatizar na palavra que era um mandamento, era um recado específico do nosso Deus. E a última vez que eu preguei sobre graça, e mais uma vez eu quero pregar sobre graça. E como Deus tem falado comigo no Antigo Testamento, a respeito da graça que está disponível para mim e para a sua vida. Quantos aqui estão nessa graça do Senhor, amém? Agora, querido, o que eu quero te perguntar é: como está o seu real entendimento da graça? E algo que eu percebo, querido, que não basta simplesmente ter um entendimento. Quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor começou a falar comigo durante a semana sobre essa palavra. Eu me lembrei de um título que ele é meio estranho, mas você vai entender comigo. Eu quero falar hoje sobre a graça original ou a graça Xing Ling.
Quem aqui sabe o que é algo xing-ling aí, ó? Quem não sabe aí é muito mais, né, gente? Queridos, entrou na moda há uns tempos atrás aí, pedir negócio da China, né? Os sites chineses aí, e você comprava ali, pagava, né, no dólar. E eu lembro que logo que eu descobri esse negócio, eu falei, vou comprar uns trem para fazer uns testes. Eu comprei um monte de trem que eu não precisava, gente. Pra você ter ideia, uma das minhas compras foi um chaveiro de porquinho que acendia o nariz, né? Muito útil, né? Mudou a minha vida esse chaveiro de porquinho aí. E as coisas xing-ling são essas coisas baratinhas da China, as réplicas, as cópias, né? Antigamente a gente falava, né, as coisas que vêm do Paraguai, né? Ah, camisa do Paraguai. Hoje nós temos as coisas xing-ling, querido, eu passei muita raiva com essas compras, querido. Que pior do que você comprar um trem que você não precisa, é comprar um trem que você não precisa e que não presta para nada e não funciona. Passava ali uma semana, né, o narizinho do porquinho já não acendia mais, né? E o que eu quero dizer, querido, é que às vezes esses baratos da vida saem caro, né? Você já escutou isso daí? A réplica, né, nunca vai se comparar ao que é o original mesmo. E tem muita gente vivendo com uma graça que ela é réplica do que é a graça do Senhor para as nossas vidas, querido. Algo tão maligno, esse texto que nós lemos fala, lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias já profetizava do que Jesus ia fazer para alcançar a minha e a sua vida na cruz do Calvário. Jeremias, ele anunciava sobre essa nova aliança, e quando a gente vai acompanhar em Jeremias 31 aí, ele anuncia, vou fazer algo, eis que virão dias, Deus já deixou, eu irei fazer algo, e ele fala, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Talvez essa palavra aliança, ela perdeu um pouco do efeito que tinha a Bíblia, mas é como se fosse um contrato, um acordo. A aliança simbolizava algo que Deus não queria reformar, a aliança antiga, queridos, que foi feita ali, né, a invigência até então foi feita ali no Monte Sinai, as tábuas da lei ali gravadas nas pedras. Moisés, ele é, digamos assim, o personagem que exemplifica ou ilustra a lei. Deus falou, eu não quero, né, renovar uma aliança, dar uma melhoradinha nela, eu quero fazer algo novo para o meu povo. E nós percebemos que ele dá ruptura, algo tão grande, quando Jesus ele chega, que começa a acontecer, tanto é que os religiosos da época ficaram louquinhos quando viram Jesus. Eles olhavam para Jesus e falavam, mas esse homem aí não vale nada, esse homem aí saiu de um lugar pobre, esse homem saiu de um lugar que nada presta. Nós estávamos esperando que era um grande rei para vir aqui, dominar e vir quebrando tudo e quebrar Roma. Jesus chega humilde, Jesus chega quebrando esses pilares da religiosidade, e aquilo deixa, né, os grandes líderes da época revoltados, e por isso eles não apoiaram Jesus. Essa nova aliança que Deus propõe, ela não era mais gravada em tábuas, né, tábuas de pedra, né, às vezes fala, as tábuas da lei não eram de madeira, né, gente? Você já não é acostumado com tábua de pedra, mas chamava de tábua. Foi gravada ali naquela pedra. Deus fala que essa aliança ela ia ser gravada no coração do homem. Ela não ia ser só algo mais, um símbolo que ali iria para as pessoas olharem e tentarem com o seu esforço obedecer, até mesmo porque Deus fala claramente que o povo desobedeceu, o povo não conseguiu honrar com aquele antigo trato, aquela antiga aliança. E ele fala dessa nova aliança que ele ia fazer. Algo que iria começar era de dentro para fora. Algo que iria transformar, era totalmente a realidade, a mente. Quando o Senhor fala de mente, a mente é o centro das nossas emoções, da nossa inteligência, o que nos leva a agir.
O que Deus está falando é algo que ia transformar completamente a nossa vida, a nossa maneira de pensar. E repare, queridos, que tudo o que nós vamos fazer, basicamente, começa aqui. Começa na visão que você tem daquilo, nas informações que você se alimenta daquele. Deus está falando, eu vou trazer uma nova realidade para o meu povo viver. Queridos, e isso é maravilhoso demais. Agora, não basta saber, querido, que nós temos uma aliança, se nós não entendemos o significado, o que aquilo vai repercutir na nossa vida. Talvez nesse quesito de aliança aí, o que é mais comum para a gente é a aliança de casamento. Quando bate o olho numa mão com um anel dourado aí, né, do lado esquerdo, dizem que tem uma série de significados, o porquê do dedo e o material, mas o que eu quero te falar é que isso aqui representa algo. Mas o que faz um homem casado não é um anel de ouro. Porque se fosse os solteiros que estão aí desesperados, ia comprar um amanhã, né? O que faz, querido, é uma postura, é uma conquista, é uma vivência. Eu decido estar casado dia após dia, porque as minhas atitudes têm que refletir o meu casamento com a minha esposa. Amém, amor? Ai, gente, vocês falaram amém aí, mas amor também, né? Vocês, glória a Deus, né? Amados irmãos. Queridos, tem muita gente que tem o símbolo, tem um anel dourado do casamento com Deus, e Deus por muitas vezes usou o casamento como símbolo. Só que Deus fala, vocês não entenderam nada. Deus fala, vocês não vivem de acordo com essa aliança, talvez porque vocês nem entenderam o que é que eu propus para vocês de verdade. E tem muita gente achando, querido, que a graça de Deus ela se restringe a vir para a igreja de vez em quando, a ter uma ética, uma moral bacana, a ser uma pessoa um pouquinho melhor, mas isso não serve para Deus, queridos. Deus ele está propondo aqui, queridos, é uma vida completamente transformada. E eu não estou falando isso aqui só por causa da igreja Transformados, não. É porque a proposta de Deus é que a nossa vida ela mude completamente. Ontem lá no Homens de Honra foi bênção, pastor Denner colocou alguns homens em aperto aí, né, para dar uns testemunhos de transformação não combinados aí. Mas sabe o que é maravilhoso, queridos? É você poder se aproximar de pessoas que aceitaram Jesus e você falar sem ensaio, e elas simplesmente abrirem o coração do que Deus tem feito na vida delas. E eu tenho certeza que se fosse para entregar esse microfone na sua mão agora, talvez você ia dar uma gaguejada, mas ia sair muita bênção de Deus que está sendo feita aí, amém? Tem muita coisa de Deus acontecendo na nossa vida. O que Deus está falando é tudo bem. Vocês já viram que não conseguem por vocês mesmos obedecer essa aliança, mas eu vou dar jeito nisso. Vai chegar um ponto que vocês não vão precisar nem de ensinar uns aos outros, porque vai queimar uma necessidade, uma paixão por Deus tão grande no coração de vocês, que vocês não vão aguentar. Quantos tem uma chama que anseia por Deus no seu coração, que emana? Amém, querido? Eu tenho isso comigo. Eu não me enxergo mais vivendo sem Deus. Tem coisas que, assim como ficou, querido, você se imagina vivendo sem geladeira na sua casa? Seria um trem mais esquisito do mundo, sim ou não? Virou algo. Eu lembro quando eu fui casar, eu calculei, né? Se eu tiver um fogão, uma geladeira e um colchão, formou, já tenho o que precisa, né? E quando eu garanti essas coisas aí, o casamento já estava marcado, né? E glória a Deus por isso, que Ele deu muito mais. Porque Deus se tornou uma geladeira na minha vida. Vocês estão até com medo de Deus mandar um raio na minha cabeça, né? Chamei Deus de geladeira, né? Querido, Deus ele é essencial na minha vida. Eu não consigo me imaginar viver sem Deus, sem depender dessa graça. Mas o problema é que
passou-se esse tempo, a nova aliança se instituiu. Nós agora temos Jesus que nos oferece essa nova aliança, nos oferece essa graça verdadeira, e tem muita gente vivendo com graça xing-ling, com graça que não presta. Querida, a réplica, ela disfarça. Eu me lembro de, logo que lançou o iPhone, tá no seminário, queridos, eu via gente com aqueles iPhones, falando que trem de outro planeta, eu gosto demais de tecnologia, que trem mais bacana, para você ver, você põe o dedo na tela, o negócio muda, né? Para minha mãe isso é novidade até hoje, querido, minha mãe não dá conta não, mas na época aquilo, e eu lembro, querido, eu via de vez em quando os pastores, né, lá da Lagoinha, e eu orava assim, oh Deus, toca no coração daquele pastor lá, Deus, para ele ofertar esse celular na minha vida, quem sabe, né? Mas não adiantou essa oração, queridos. E aí um dia um amigo conhecido meu lá estava com um. E ele mexeu, eu falei, mas até aquele cara conseguiu, né? Ele não é tão bom nada assim não, né? E aí um belo dia eu percebi que ele estava passando uma luta, querido, que o negócio se apertava e não ia. E aí eu cheguei perto para olhar na tela, querido, era um xing-ling dos mais vagabundos que tinha. Né? Trem valia nada. E eu fui ver, não presta. Dá uma aparência até bacana, dá até para ostentar, querido, com a réplica, mas a hora que você vai a fundo, não presta. Não estou defendendo as grandes marcas aqui não, amém, gente? Mas o que eu estou defendendo aqui é que você viva uma graça de qualidade. Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Judas, né? Judas tem só um capítulo, está no finalzinho ali, antes de Apocalipse. Judas, versículo 3. Passou-se todo esse tempo, querido, e aí chegou na realidade da igreja. Judas já está enviando aqui uma carta para a igreja. E olha o que ele fala a respeito exatamente desse assunto que foi profetizado há centenas de anos atrás. Olha só, Judas versículo 3 e 4. Judas ele fala assim: amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, perdidos, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Queridos, olha que interessante. Centenas de anos depois, Judas ele vai falar que ele queria muito trazer uma mensagem de bênção. Falar da bondade de Deus, das prosperidades, das maravilhas, dar uma encorajada, uma empolgada no povo. Só que ele fala que, apesar de estar ansioso por isso, ele não podia fazer isso. E eu me identifico aqui, porque tem gente que acha que pastor gosta de dar chicotada. Tem vezes que a gente fala umas verdades da palavra aqui, que servem para a gente, servem para os irmãos. E não, mas aquele pastor gosta de dar correiada nas ovelhas, querido. Pastor não gosta de bater em ninguém, não, usando a palavra de Deus. Amém, gente? Fique claro isso. Tem gente que fala, pastor, mas hoje você me deu uma surra, né? Eu falo, gente, será que é bom, é ruim isso? Como é que é? Né? Eu espero que seja uma surra para mudar. E muitas vezes, querido, eu quero pregar sobre bênção, sobre encorajamento, sobre as coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas eu sinto como se fosse uma puxada do Espírito Santo falando assim, filho, você tem que falar da base.
Não adianta ter todos os pilares, os acessórios, se não tiver base, a casa vai ruir, vai detonar tudo. E eu percebo que Deus, Ele traz essa chamada aqui para Judas, e Ele fala, olha, entraram uns safados aí, uns sem vergonhas que começaram a inventar uma graça que não é a graça de Deus. Queridos, o que o inimigo mais quer fazer é instalar o engano no meio da igreja. Tem gente que acha que o diabo, querido, ele está lá esperando um momento para aparecer para você com um chifrão, com um tridente, para te espetar com um tridente. Isso aí é mais em filme, querido. Eu já vi gente que viu isso aí tudo, mas o interesse do diabo, eu vou falar um pouquinho do diabo aqui, não se espante, não é mostrar o tanto que ele é feio. Porque feio por feio já tem muita gente aqui na terra que é feia. Querido, o que o diabo, que ele que gosta de instalar, falso engano. Ele começou isso aí lá no Éden. Perceba que o que ele fala com Eva? Ah, Deus falou que vocês não podem comer de nada aqui, né? Aí já tentou uma, Eva não. Gente, na verdade, não é assim não. A gente pode, aquela ali que não vai, tá aí lá, mas aí vai mais um, instala mais um, Ah, mas é porque Deus, Ele não quer que você fique igual a Ele. Por isso. E Eva cai. O que o diabo quer, querido, é pegar aquilo que Deus tem para você, querido, e fazer uma cópia fajuta e te entregar e falar, vive isso aqui, olha que maravilha, é fácil, só aproveitar. E tem um monte de compromisso com Deus miojo, querido, 3 minutos e está pronto ali. Queridos, quando o diabo ele consegue instalar aquilo ali, ele até descansa, tira férias. Por quê? Porque aí as pessoas vivendo aquele engano, elas já se perdem por si só. Querido, e o que eu quero falar aqui é sobre graça de Deus mesmo, é que Deus Ele te ama e não importa como você está hoje. Que Deus Ele olha para você e Ele não te condena. Estudo de célula que nós tivemos na semana anterior, quantos foram na célula na semana passada? Que bênção aquilo ali, é isso mesmo, é perdão de Deus. Nós recebemos um pacote, nós somos filhos de Deus se nós nos comprometemos e recebemos Jesus na nossa vida. Isso é fato, querido, eu não estou questionando isso daqui. Agora, será que nós estamos vivendo a graça, que é a graça de Deus mesmo? E eu quero falar aqui, te ajudar a diferenciar, querido, a graça que é para você e a graça que não é para você, a graça mentirosa, a graça xing-ling. E não precisa de pedir da China não, que ela está sendo distribuída aí a rodo, na televisão, por nós mesmos, porque tem muita gente que está confundindo que graça é não confrontar. Que graça é você ver a pessoa no erro e ficar calado e falar, ô irmão, fica firme, vai dar certo. E tem muita gente que tem confundido isso aqui, não é a primeira vez que eu falo isso, que eu já escutei, não, Helena, mas a igreja dos 6 é porque lá pode tudo. Se for em Deus, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Agora, nós não vamos deixar de falar a verdade aqui, porque nós te amamos tanto, que nós não queremos ver você se perdendo. Tem coisas que se nós formos trazer para situações do cotidiano, fazer parábolas, Se você vesse uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega e vê que ela estava caminhando ali sozinha, sem nada para se guiar, e que ela estava indo em direção a uma grota, ela ia cair numa grota bem profunda ali. O que você ia fazer, querido? Você ia falar assim, nossa, esse cara vai morrer, mas
fala nada não, senão contrariar ele, né? Ele está indo tão bonitinho no caminho dele ali, ó, você vê. Ou você fala, não vou falar nada não, mas eu vou lá, vou dar uns tapinhas nas costas dele. Que aí ele vai ficar firme. O que ia acontecer com essa pessoa? Ele ia cair nessa grota e provavelmente ele ia morrer, querido. E muita gente ia te perguntar, cara, como que você viu isso e ficou calado? E você acha que alguém vai... Fiquei sem graça de falar com ele. Querido, tem muita gente cega, tem muita gente que está aí, ó, no caminho desse mundão afora, está vivendo e ali, e a gente às vezes por falta de graça de chegar e falar, irmão, isso aí é pecado, cara. Isso aí vai te destruir. Meu irmão, sai dessa vida. Não é chegar e ser um bobão, querido, e tudo é pecado. E, não, que minha irmão, te amo tanto que eu não queria te ver nessa aí, não. Tem gente que quase que está falando, eu sei que você usa uma droga aí, mas vem cá, deixa eu orar por essa droga, abençoar ela, para você poder usar ela em paz. Querido, tem gente que está quase assim. É porque em coisas mais gritantes a gente não... É óbvio que escandaliza, mas tem muita gente que está vivendo um casamento que não é casamento e a gente não tem coragem de falar. Tem muita gente que está enganando, está sonegando imposto, e a gente, não, é porque o Brasil é assim mesmo, a gente não dá conta, né? Tem muita gente mentindo e a gente está, não, isso é uma mentirinha de vez em quando, isso aí não tem como, né? Ninguém é de ferro. E eu quero falar, querido, de uma graça que eu gostei desse nome que eu li, que é a graça permissiva, querido. Essa aqui é a mais xing-ling que tem. Barata. Sabe o que é a graça permissiva, querido? É a que está sendo distribuída aí a rodo, que é falar, Deus te perdoa de todos os seus pecados. É a graça que te fala, você pode tudo, cara, nossa, mas eu vou lá e tal, e como é que é? Vem como estás, e realmente venha como estás, só que aí ninguém tem coragem de falar que a pessoa pode vir de qualquer jeito, mas nem tudo convém a ela. A graça permissiva, querida, é essa, não, senhor. Você pode, qualquer coisa você pede perdão, e aí sabe como é que tem gente que está assim, ó, Deus, isso aqui, o senhor sabe que eu não dou conta, eu peco mesmo, Deus, então, ó, já vou marcar com o senhor aqui, ó, mês que vem, dia 25 de setembro, ó Deus, eu estou falando com um mês de antecedência, o senhor prepara um perdão bacana aí, Deus. A graça permissiva é mais ou menos assim, que ninguém fala, mas vive desse jeito, conhece. Vive com Deus, vive para Deus, mas está lá, está aceitando, porque afinal de contas, Deus perdoa. Querido, e não tem nada de Deus nessa atitude. São pessoas que estão assim, é tão difícil obedecer a Deus, é tão difícil, esse trem de seguir, esse trem igual a igreja fala, aquele não é igual a igreja fala, não é igual a palavra de Deus, amém? É tão difícil, e aí tem gente assim, ó, Deus, então a graça, ela é como se fosse uma vara, que já que eu não dou conta de te alcançar, eu pego pelo menos uma vara para cutucar o Senhor de vez em quando, e o Senhor vê que eu estou aqui. E a pessoa está lá, e a graça, ela vai e pega a graça de vez em quando, e vai lá e, Deus. E não tem relacionamento com Deus, querido. Essa graça nos impede de viver o melhor de Deus, porque nós nos conformamos e achamos, não, Deus já deu a graça, foi para a gente ser perdoado desses pecados, amém, querido? Deus deu graça para a gente ser perdoado mesmo, e eu estou falando aqui como pecador, que necessito dessa graça. Mas a minha postura não é essa, querido. Pessoas que falam assim, já que eu não consigo cumprir, já que viver para Deus é impossível, então eu vou depender disso aí, eu vou vivendo do jeito que eu dou conta, e aí a graça completa depois. Querido, a graça de Deus não é essa graça permissiva,
está fazendo, ela é a pior, querido, sabe por quê? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente que lê a Bíblia, se diz conhecedor de Deus, mas a palavra fala que essas pessoas vão chegar em Jesus no último dia e falar: Senhor, eu preguei no seu nome, Senhor, eu fiz um mundaréu de coisas no seu nome, e ele vai falar: cara, não te conheço, nunca nem vi. Isso não está sendo pregado, querido. Porque a graça permissiva vai falar mais ou menos assim: não, senhor, na hora lá Deus vai pagar a sua conta e está tudo certo. Quer dizer, Deus já pagou a sua conta. Ele já te deu todos os meios possíveis para você ser salvo. Mas tem gente que está vivendo com essa graça como se ela fosse um cobertor para tapar. Tapar o que de feio, o que de ruim, o que de pecado, o que de mal está em nós, que de graça não é isso. Essa graça, ela não transforma vidas, ela tapa buraco. A hora que começa o tempo de chuva em João Pinheiro, me dá um desânimo com tapação de buraco. Está lá parecendo que teve a terceira ou quarta guerra mundial no asfalto lá, né? Metralharam o asfalto, aí eles vão lá, jogam um asfalto só para sujar de picho o carro da gente, né? Primeira chuva que vem, lambe, o buraco fica maior. Uma vez eu vi um cara socando areia no buraco, socando. Eu falei: gente, mas o cara está fino ali, né? Vai achar que vai resolver mesmo. Essa graça barata, querido, ela faz isso. A sua vida está cheia de desníveis aí, de coisas que estão te roubando, que estão te distanciando de Deus, mas vem cá, nós vamos pôr um esparadrapo aí, vamos dar uma tapadinha, querido. Não é isso que Deus tem para nós. Quem experimenta dessa graça vai viver a vida toda do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar na vida dela é que antes ela não pedia perdão, agora ela pede. Deus perdoa por essa mentira aqui, mas aí ela não pensa assim: agora eu tenho que parar de mentir. A próxima ela mente de novo e pede perdão de novo. E eu não estou querendo te condenar aqui, querido. Talvez tem pecados que você está lutando aí, assim como eu, querido, que você está ali lutando um jiu-jitsu, que esse pecado, dia após dia ali, tem hora que ele te derruba e você fala: Deus, misericórdia, me perdoe, e você já levanta e já entra na voadora de novo e já não deixa. Deus, Ele quer te dar vida nova, querido. Deus, Ele quer te mostrar que você não precisa disso aí, que você está preso para viver, não, querido. Deus está querendo te mostrar que até esse prejuízo na sua vida que você teve aí, Ele quer restaurar e fazer nova todas as coisas na sua vida, querido. Não se contenta com essa graça fajuta, não. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Se fosse para dar nome para a graça xing-ling, aí nós íamos ficar aqui o dia inteiro, noite inteira. Melhor jeito de conhecer o que não é o real é conhecendo bem o real. Quando você vai fazer ali aqueles reconhecimentos de nota, se é a nota verdadeira ou se é a falsa, eles te ensinam o que tem a verdadeira. O que não, se não tiver aquilo é falsa. Então eu quero te falar, querido, da graça de verdade de Deus. E essa graça, se fosse para dar um nome dela, uma das faces delas, ela é a graça habilitadora. Sabe o que é graça habilitadora? Me veio aqui no coração, que eu lembro, quando eu tirei carteira, querido. Até hoje, quando eu passo perto do poliesportivo ali, o olho enche d'água, misericórdia. Maior luta da minha vida, que tirar a carteira, Deus. Eu comecei aqui, terminei lá em Belo Horizonte, lá os examinadores tiveram mais misericórdia da minha vida, né?
Mas eu lembro do dia que chegou a carteira. E eu estava só esperando o dia que eu fosse passar naquela blitz, querido. Eu procurava blitz, acho que ficou uns 8 meses em João Pinheiro sem ter blitz. Gente, mas não é possível. Porque do dia que me parou assim, ainda deu um frizinho na barriga, não tem isso aqui. Eu falei, não estou acostumado com isso aqui não. Mas eu tirei a carteira assim, mostrei pro cara assim, ó. A hora que o policial falou, tá tudo certo, pode seguir. Querido, bom demais. A graça habilitadora de Deus, ela faz exatamente isso, querido, ela é autêntica, ela te dá autoridade para você chegar naquilo que antes te dominava, e agora você mostrar quem é que está dentro de você, amém? Isso é a graça de Deus, querido. A graça de Deus não é um negócio assim, eu não dou conta, não me ajuda, graça de Deus. Não, querido, a graça de Deus é o que te dá uma bombada espiritual. Você fica forte. Nós precisamos de assumir isso. O original, querido, ele é garantido. E quando você tem essa graça habilitadora, essa graça verdadeira, que de fato você reconhece que você é pequeno. Só que diferente daquele que está lá com a vara, né, tentando cutucar a Deus, não, que você sabe que você está sustentado por um gigante, você está do lado dele, você pode abraçar ele, querido. Não importa qual seja o desafio, a dificuldade, a luta, querido, quando você sabe com quem você está, você rompe, querido. Você rompe, você vai, você vence. Tem gente que está até hoje lendo, nossa, o que eu vou fazer para Deus, Leandro? Eu tenho vergonha demais, eu falei isso recentemente. Eu nunca subi num púlpito como esse, que nem nunca sentei na cadeira de uma reunião de célula para dar um estudo achando que eu podia, que eu era bom demais. Que eu sabia era que se eu depender de Deus, Ele vai me usar. Se eu depender de Deus, e aí Deus usa até uma jumenta para falar, tem partes da Bíblia que a gente vê Deus usando situações tão... Por que Ele não vai me usar se eu me dispor nas mãos dEle? Querido, eu dependo. Leandro, mas eu tenho pecado. Querido, eu também. Seja bem-vindo ao clube. Pecadores anônimos, né? Vamos montar se for preciso. Agora, querido, eu não estou vivendo mais dominado pelos pecados. Leandro, mas tem essa área aqui que é difícil, mas então depende mais ainda dessa graça para ela te habilitar mais ainda. Depende mais ainda do Senhor, porque Ele vai te fazer, porque essa graça ela nos faz vencer o pecado, não importa qual ele seja. Não importa qual for o pecado, Ele vai te dar liberdade, você não vai mais viver preso nas coisas que antes te aprisionavam. Leandro, posso levar fulano de tal na célula, querido? Pode. Olha, mas você nem sabe quem que é, pode. Olha, mas o cara, maior ladrão de João Pedro, leva, cara. É saber que a graça de Deus vai habilitar esse homem para ele parar de ser ladrão. Leandro, vou levar fulano de tal na célula, só que deixa eu te falar. Cara, já traiu a esposa com 150 mulheres diferentes. Eu falo, ainda bem que na cela não tem mulher então, né? Glória a Deus. Leva ele lá então. E ele vai virar um homem transformado, ele vai ser habilitado para ser fiel à sua esposa. Isso é graça, querido. Graça não é desculpa para pecar. Graça é a habilidade para não pecar. Olha a diferença, querido. Deus, Ele quer fazer isso na sua vida, desprender do mundo, que Ele tem muita gente com medo de ir para Deus e gostar. Olha, como assim? Cara, já escutei isso, Leandro. Se eu for lá para a igreja e gostar, aí os caras têm medo de mudar, querido, e vai ter que mudar, porque as boas obras acompanham aqueles que foram alcançados por essa graça. Eu consigo que ele está em qualquer roda,
falar de qualquer assunto, de maneira santa, de maneira cheia da graça. Ontem lá no Homens de Honra, acho que saiu o assunto de tudo, né? Teve uma roda de política lá, começou com 4, a hora que eu assustei já tinha uns 20, né? Eu falei, E aí, mas política é do diabo, querido, precisam de homens alcançados por essa graça lá. No nome de Jesus, Deus, eu falei isso aqui no culto de sábado, no Kingdom, eu falei, você viu pelo menos um debate, querido? Você assistiu pelo menos um vídeo aí na internet que seja para justificar o seu voto? Ou você acha mais fácil perguntar, fulano, você que entende desses negócios aí, qual que é o candidato que eu tenho que votar? Não, querido. Ora, fica antenado um pouquinho, não desiste do que nós precisamos. Graça habilitadora, querido. Graça habilitadora é um desejo de nunca mais se afastar de Deus. É que às vezes o inimigo vai tentar e vai passar um prato na sua frente, assim, você vai sentir o cheiro e você fala, É uns trem que às vezes você já até esqueceu. Caminho da minha casa tem a fábrica de pipoca, né? Tem uns dias que nem lembro que pipoca existe, e eles estão lá estourando essas pipocas, e o cheiro vem, quase que eu vou lá na fábrica e falo, pelo amor de Deus, dá uma mãozada aí dessa pipoca. Nem lembro, mas está lá. Tem coisa que talvez você já está até vencendo aí, o inimigo vai te dar um cheiro aí, para lembra disso aqui, o tanto que é bom, lembra disso aqui e tal. E você vai falar, cara, eu sou forte o suficiente para vencer isso aqui. Ou melhor, você vai falar assim, cara, isso aqui vai me afastar de Deus. Nada me afasta de Deus. Nunca que essa pipoca aqui vai me afastar de Deus. Nunca. E às vezes, querido, o inimigo ele oferece cada coisa tola. Às vezes o inimigo oferece você não está vendo não? Seus amigos estão tudo te zoando, te chamando de crente, da bunda quente, né? Nem sabia que isso existia, mas no encontro com Deus, o irmão falou que ainda xinga isso, né? Eu falei, meu Deus, mas nós estamos em 2018 para 2019 e não tem gente, amém, né? Vai me chamar de pastor, querido. Aí tem gente que vai e para de ir na célula, para de crescer em Deus porque falaram. As coisas pequenas, querido, o que está te prendendo, querido? Não, mas isso aqui eu vou ter que parar, Leandro, querido, não sei. Seja homem e mulher suficiente para falar, Deus, está aqui minha vida, o que precisar de tirar, o que precisar de colocar, toma aí, Deus. Eu tinha medo, querido, antes de ir para Deus. Mas se eu tiver que parar, Deus, nós vamos negociar aqui, Deus. Aquilo ali eu largo, Deus, mas isso aqui não dá não, Deus. Graça habilitadora, que não importa o que é que está te distanciando, está te atrapalhando, está te destruindo, querido. Deus ele vai te fortalecer para abandonar e viver nova vida nele, amém? É isso que Deus tem disponível para nós. Graça habilitadora é que nos faz viver no caminho da transformação de Deus, querido. Há um caminho espiritual que se chama transformação. E quando você está nele, que você dá um passo e Deus, ele molda algo na sua vida. Às vezes você tropeça, mas você se levanta e eu vou prosseguir nesse caminho. Não, mas isso aqui eu ainda tenho dúvida. Cara, continua no caminho. Leandro, isso aqui está difícil de mudar. Deus vai te dar força. Leandro, eu ainda não alcancei aquilo ali. Deus vai te fazer alcançar. Eu queria muito, querido, poder aqui só te falar assim, não, vem cá, Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar Eu podia estar prometendo o que esses pastores aí estão prometendo, querido. Mas eu estou cansado de abrir vídeo no Facebook e ter pastor só falando que hoje a tua vitória está chegando, que hoje não sei o que lá, hoje a chave vai ser colocada. Não, querido, eu não quero chave, não. Eu quero é que Deus me mostre o que Ele tem para mim, para eu caminhar nisso aqui.
Ah, que carro, querido, se você trabalhar muito, você dá conta de comprar um carro uma hora, querido. Você financia, tem financiamento para tudo hoje. Isso aí você não precisa de Deus, entre aspas, assim, não. Tem jeitos no mundo aí para isso, mas é claro que nós que somos crentes no Senhor, nós dependemos dele para isso também. Não estou te falando que não é isso. Querido, mas agora você vai buscar Deus só para ser tipo um supermercado mesmo? Tem igreja, querido, que se colocasse lá, em vez de igreja, supermercado tal, fazia mais sucesso. O que Deus quer, querido, é te mostrar, ó, o que você pode fazer para viver 1000 vezes mais a qualidade de vida que você tem. Querido, entenda, não é dinheiro que vai te trazer a qualidade de vida que você almeja. Não é a realização X, Y ou Z, não. É estar no centro da vontade de Deus, querido, que vai te trazer isso aí. Eu te dou toda a certeza. O que eu mais tenho escutado das pessoas que se encontraram com Jesus é: eu estou com Jesus porque é o melhor, que senão eu estava lá no mundo afora. Senão eu estava lá na prostituição, senão eu estava lá na riqueza, senão eu estava lá buscando a riqueza, melhor dizendo. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar, querido. Quantos estão entendendo isso aqui? Se coloca de pé no seu lugar aí, querido. Antes da gente orar, antes da gente bater um papo com Deus, eu queria te pedir muito, querido, para não sair para tomar água aí no banheiro, a menos que seja uma extrema necessidade, que tem tanta gente que perde esse momento. E esse momento é o momento de você falar assim: Deus, negócio aqui eu vou fazer. Viver essa graça, querido, é o que nós precisamos. E de passar essa graça adiante também. Deus quer te usar para derramar graça na vida de muita gente que está perto de você. Essa pessoa que Deus colocou no seu coração aí, querido, você está com vergonha de convidar para a célula, querido? A graça de Deus vai alcançar essa pessoa no nome de Jesus. O que Deus tem mais falado comigo: eu não quero estar só firme na graça, eu quero derramar a graça por onde eu estiver. O que irá transformar, querido, a sua vida, mesmo que você falando, está difícil, querido, para essa graça verdadeira não tem impossíveis, amém? Não tem. Que vai fazer, querido, é lá na sua célula, aquelas pessoas que você fala: não, mas esse cara aqui não rende. É graça de Deus, é graça de Deus, é quando você achar que não dá conta, é graça de Deus. A graça xing-ling, da graça errada, a graça que não presta, o que ela mais está fazendo é massagear os ombros de pessoas que estão caminhando para o inferno. Pessoas que estão no caminho do inferno sendo massageadas por essa graça, achando que está tudo bem, está tudo uma maravilha, está tudo delícia. Nossa, pastor, misericórdia, hoje você falou tanto de diabo, de inferno, querido. Eu só precisaria de falar isso se não tivesse gente que não estava na graça. Se não está aqui, querido, está lá fora, e nós precisamos de alcançá-los. E eu quero te dar um tempinho aí, querido, para você fechar os seus olhos, você bater um papo com Deus aí. De falar: Deus, eu quero essa graça verdadeira para a minha vida. Deus, olha a minha vida do jeito que está, Senhor, me ajuda. Deus, olha a dificuldade, olha o que é que está pesando aqui. Cara, fala com Deus aí. Você que estava se sentindo pequeno, frágil, seja habilitado pela graça do Senhor agora, no nome de Jesus. Dependa dele, se derrame na presença dele. Graça habilitadora, graça verdadeira está disponível nesse lugar. Enquanto essa música, ela é ministrada, mas tenha o seu diálogo com o Senhor, fala do seu jeito. Deus, eu não quero viver mais meia graça, eu não quero viver mais do jeito que eu acho, eu quero viver a tua verdade, ponto. Vem, Deus,
Ministra, Espírito Santo, derrama agora entendimento. Dependa de Deus, querido. Apresente para Ele. É o seu momento, querido, de dizer para o Senhor, de depender dEle, de pedir: Pai, eu quero essa graça, eu quero, Deus, ela está disponível, ela já está disponível para você. É de graça. Ei, Deus, Pai, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nessa noite. Deus, eu creio que o Senhor me instituiu, na verdade o Senhor nos instituiu, Senhor, como ministros, sacerdotes dessa graça verdadeira, Senhor. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de sermos libertos de todo engano do diabo, Deus, que tem trazido algo parcial, Deus, algo mais ou menos, algo sem qualidade. O que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, é o melhor, Senhor. É o melhor, Deus. Eu não estou falando aqui, Pai, do melhor no nível físico, material, Deus. É do melhor porque viver no centro da Tua vontade é o melhor, Deus. Vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Deus, o Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe, Deus, o que é que levou cada um a essa situação. E o Senhor não quer saber de passado, porque o passado o Senhor lança no mar do esquecimento. Mas que eles possam empunhar, Deus, essa graça. Que eles possam empunhar, Deus, essa oportunidade de viver uma nova vida no Senhor. Pai, no nome de Jesus, aquilo que estava aprisionado, eu declaro liberdade agora, Deus.
Aquilo que estava doente, eu declaro cura. Deus, aquilo que não estava segundo a tua vontade, eu declaro que venha o teu reino na terra como é no céu. Como é no céu, Deus, né? A terra como é no céu. Receba de Deus agora, querido. Receba não condenação, quem condena é o diabo. Receba esse amor, receba misericórdia, receba graça, receba ânimo, querido, ânimo. Receba habilidade, graça habilitadora sobre a sua vida. Coloca as suas mãos em sentido de receber do Senhor, querido. Como se Ele fosse te entregar um pacote, uma caixa. Deus, quantas vezes o Senhor falou no meu coração que a graça é como se fosse um pacote, uma caixa. Entrega sobre a vida dos meus irmãos agora, Deus. Não é algo místico, é algo simbólico, Deus, mas que eles recebam agora, Deus. Não importa, Deus, como eles estão, o que importa é onde o Senhor quer que eles estejam a partir de agora, Deus. Espírito Santo de Deus, vem selar esse momento aqui. Espírito Santo de Deus, eu sei bem que o mais importante é o depois daqui, e é o Senhor que nos capacita para viver essa palavra. Por isso vem agora, Espírito Santo, confirma sobre a vida de cada irmão, confirma sobre a vida de cada um que recebe essa palavra, sobre a tua igreja, que o teu amor, ó Deus, a graça derramada por Jesus, a capacitação, a habilidade do teu Espírito Santo, hoje, por todo sempre, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Deus te abençoe, uma semana cheia da graça, no nome de Jesus.